pô, ela é maior do que muito outro atleta, né? Então, por quê? Porque é o valor que gera o esporte, né? A roupa, o skate, todos os acessórios que ele envolve. E talvez o jogador, ele tem que ter essa noção de que, apesar de o Marcos ter o direito dele, hoje ele perde mídia, perde contato. Por quê? Porque os brasileiros não estão lá, né? Você vai ver no UFC lá, é um jogador ou outro que entra no Icons, os ídolos, enfim. E você pode ter o jogador que você dá aquele prazer. Diz, pô, vou jogar com o meu goleiro que eu sempre amei. Que quem não gosta do Marcos? Isso a gente aqui no Brasil, mas o cara que tá jogando na Tunísia tá jogando com o Zé Roberto. Isso, Exato. joga, Zé Roberto tá lá, é verdade. E assim, eu tô falando de um jogador que jogou no Real Madrid, mas ainda assim tá jogando com o Garrincha, que só jogou no Brasil. Verdade. O cara tem o prazer de jogar com o Garrincha, com o Exato. Pelé. Eventualmente, um moleque de 8 anos não conheceria o Garrincha, se não, principalmente o não brasileiro, não conheceria o Garrincha se não pelo videogame. Perfeito. Se não fosse o jogo, ele não. Quem é o Garrincha? Ah, ele vai pesquisar o Garrincha no YouTube, quem foi o Garrincha. Pô, nossa, que incrível. Muita gente brincou com o Hendrick falando, o Bob. Sim. E depois ele fala do Gullit e tal. São jogadores todos que estão no FIFA. Claro. É verdade. Claro. Molda toda uma geração. Mas falamos muito sério agora. Vamos falar... Vou pedir pra você tirar o terno, igual o Raio pede. E vamos falar um pouquinho de Flamengo. O Flamengo venceu o Remo 3-0, um jogo bem tranquilo. Quais são as notas de vocês pra partida? Os destaques? Então, bom, gostei bastante do jogo. Primeiro tempo truncado, né? Acho que até esperávamos até um primeiro tempo um pouco melhor. O Arrascaeta errando bastante. Mas enfim, o gol do Léo Ortiz foi bom. Segundo tempo, isso já tem sido uma constância do Léo Jardim. Ele mexe muito bem, ele fala no vestiário. E o Flamengo faz o dever de casa, depois tira um pouco do pé, já pressionando no Corinthians, foi a minha impressão. Tenho gostado... Corinthians que vai desfalcado, hein? Informação recente, quente. O Alisson foi cortado da convocação do Ancelotti por lesão. O convocado é o Hugo Souza, que vai perder exatamente a partida contra o Flamengo. Desfalcado, quem vai jogar o goleiro reserva é Felipe Longo. Aí, tá vendo? Reforço, pô. É um reforço pra gente, corintiano, porque já tá fazendo os frangos no Corinthians que a gente tá vendo, viu? Mas, enfim, eu tô satisfeito com esse início do Léo Jardim. A gente já falou bastante do Felipe Luiz, então acho que o Léo Jardim, um pouco daquela coisa de quem tá de fora, né? De repente quem tá de fora fala, eu consigo ajustar essa máquina desta forma, e acho que ele tá dando esse ajuste fino que faltava, né? A gente sentia a falta dessa associação dos pontas com os meias, o lateral com os pontas, e eu tô vendo isso que tá dando gosto. Então o Flamengo tá ficando mais efetivo, tá ficando mais ali. Tenho certeza que a hora que a Arrascaeta, o Pedro já tá melhorando bastante, que essa turma, Paquetá, começar a tá jogando fino ali, que eles podem jogar, e veremos aí um Flamengo mais poderoso ainda. Bom, primeiro, pra mim aí, falando aí até como torcedor, mas trazendo um pouco pro meu lado, destaque positivo à torcida, né? Mais de 50 mil pessoas no Maracanã, e um dia antes a gente teve um Fluminense e Vasco com 22 mil pagantes. Então, Verdade. Isso é muito importante para reforçar, lembrando, tá? Para uma renda para um público de 50 mil, você vai ter uma renda aí consolidada, vai pelo menos aí líquido 2 milhões de reais pro clube, né? Então, você joga isso, escalona isso ao longo do ano, vai fazendo muita diferença. Fora a camisa, bar, camarote, exploração de camarote. Quanto que a bilheteria representa pro Flamengo? Olha, na verdade, qual que é o grande detalhe? Quando você pensa em bilheteria hoje no futebol brasileiro, você tem que pensar em bilheteria e sócio-torcedor. O programa do Flamengo... Match day separado. O programa do Flamengo ele é muito interessante, por quê? Porque no sócio-torcedor você mesmo assim ainda paga a bilheteria. Então, exemplo, clubes como, sei lá, Internacional, Grêmio, você tem descontos muito maiores. Então, você leva um por outro, digamos assim. Dito isso, cara, você vai ter aí uma exploração de linha de licenciamento, receitas orgânicas que vai potencializar o clube. Lembrando que, notícia do ano passado, tá? O Flamengo, ele salta aí de 30% de lucro líquido aí pela operação por jogo para 60%, tá? Então não é só que ele levou 50 mil, é que dobrou o seu lucro aí da operação. Então, dito tudo isso, fica assim um pouco desse elogio aí pra torcida, pela presença, começar a ouvir o barulho do cofrezinho, né? Aquele tic-tic ali da moeda batendo, mas, por outro lado, também fica esse puxão de orelha, principalmente aí vendo atuações
do próprio Lino, mostrando pro torcedor que às vezes a paciência ela é uma forma de valorização do seu ativo, né? Verdade. Então, se a gente vê aí o Juninho fazendo gol no Pumas aí do Tigre, e a gente pensa, pô, talvez pudesse ter vendido melhor, né? Um pouquinho mais de paciência com ele, né? Exato. O próprio Royal voltando a jogar bem. Então, eu sei que é difícil, eu sei que o torcedor é muito passional, mas como flamenguista, eu acho que às vezes a gente trabalha contra a causa própria, né? Então... A impressão que eu tenho é isso. Não o torcedor necessariamente, apesar de pressionar muito, mas eu sinto que nos últimos anos o Flamengo perdeu pra ele mesmo. Até por planejamento, por gestão esportiva, que eu digo. Vocês têm essa sensação também? Do programa, inclusive, do Bruno, que super considero para todo mundo assistir, na conversa com o agente... O Alex Rangel? O Alex Rangel, antes, o Faria, né? O Fábio Melo. Ótima conversa, o Melo cita bem ali, acho que ele foi muito feliz quando ele fala da questão da Leila Pereira e todos os seus agentes ali ao lado que são firmes, né? Ela chama atenção no final do ano do Abel e depois já assina um contrato com ele, ou seja, aqui tem cobrança, mas aqui tem respeito. Então o Flamengo perde isso. E acho que o Flamengo, diferente, que é isso que é a diferença, assume demais o que vem de fora. Acho que o conselho lá, a Gávea, aperta demais ali o presidente e seus pares pra tomar decisões. E é isso, cara, gente. Olha o Arias. O Arias não tá jogando bola ainda no Palmeiras. Então, assim, o Paquetá ainda não vai chegar voando aqui, por mais que a gente queira. Isso acontece num Ronaldo da vida que veio no Corinthians gordo e fez gol. Cara, aquilo é um suprassumo. No geral, o cara tem que se adaptar ao time, ao estilo. Hoje o jogo, mesmo no Brasil, o jogo é muito pegado, tem pouco espaço. Depende da tática, a gente tá vendo o Lino rendendo mais porque ele tem agora já uma outra função, diferente da que ele tinha com o Felipe. Então acho que nesse aspecto ele tá sendo melhorado. Isso acontece em mãos de treinadores diferentes. Então assim, torcida, segura a onda. Meu hospício do meu grupo. Gente, calma. Calma. Eu só vejo, o Flamengo ganhou 3-0, eu só vi, o Lino não presta, o outro não erra nada, o Paquetá não sei não. Calma, gente, que é isso? Que hospício é esse? E em termos de gestão, só pegando um gancho nisso, né? O Mundial de Clubes do ano passado, ele foi muito revelador nesse sentido. Por quê? Primeiro, mostrou que fisicamente os clubes do Brasil não estão tão abaixo dos clubes europeus. Você não acha que foi mais pelo contexto da temporada dos dois? Acho, mas concorda que, dito tudo isso, o resultado foi muito positivo? Sim, no geral, assim? Sem dúvida. Não é que um clube foi longe. Assim, todos os clubes mostraram um futebol, assim, muito aguerrido, né? E o segundo ponto, que é também a questão dos veteranos, né? Se esse futebol tá físico, se esse futebol tá pegado, a gente entender que quando você olha, por exemplo, um Hulk dando certo, é porque ele tem físico ainda, né? Sim. Ao contrário de Oscar, Lucas, Goulart, jogadores que vieram muito abaixo fisicamente, né? É verdade. E eu quero também deixar um elogio, você falou do Arias aí, virou um debate clubista aí, nem quero entrar nesse aspecto. Mas, gente, assim, melhorou muito o gramado sintético do Palmeiras, né? Melhorou. Então, assim, eu vi o jogo contra o Botafogo e você já vê que, assim, eu não concordo com o piso de plástico, tá? Mas, nem eu. Dito isso, não dava pra ser como tava, né? Assim, é verdade. Melhorou demais, tá? Comentando um pouquinho sobre o gramado sintético do Palmeiras, é uma tecnologia de ponta, é o único clube no Brasil dos que tem gramado sintético que usa a tecnologia que o Palmeiras implementou agora, mas eu acho que talvez a mudança tenha sido mais visual do que qualquer outra coisa. Apesar de que os jogadores tenham elogiado a qualidade diferente, sentem a grama mais fofa. Inclusive, a sensação que você tinha assistindo era de que os jogadores pareciam que jogavam um sabão, assim. Mas a grama parece mais fofa, enfim, mas visualmente é mais verde, parece mais uma grama. Mas, e assim, eu vou perguntar pra você também, por que não uma grama mesmo? Porque tudo bem, eu entendo, tem a questão do show, é a arena que mais recebe show na América Latina, eu entendo, mas não dava sob nenhuma hipótese, é impossível. Bom, aí eu acho que também é uma questão para a comunicação institucional do clube, mas assim, eu te respondo de cara, né? Hoje não dá muito pro Palmeiras porque a discussão atingiu um viés político, né? Então, assim,
Quando eu falo clubista, não em relação à Leila com si próprio, mas um debate entre clubes, né? Então você tem polarizado uma rivalidade entre Flamengo e Palmeiras. Isso acontece com a arbitragem, acontece com o gramado.